Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Deixa eu lhe fazer uma breve pergunta. Temer a morte é pecado? Poucas palavras evocam tantos sentimentos, quanto medo, ansiedade, incerteza e dor, quanto a ideia da morte. É natural sentir, às vezes, apreensão diante do desconhecido e da separação que a morte ela traz. Mas como cristãos, como devemos encarar esse medo? Seria pecado ter medo da morte? Seria pecado, queridos, ter medo da morte? O medo da morte é uma realidade humana, sem dúvida nenhuma, intensificada pela nossa natureza caída por conta do próprio pecado que existe do ser humano e pela ação do próprio inimigo, que usa às vezes esse medo para escravizar. No entanto, a boa notícia do Evangelho é que Jesus ele veio justamente para nos libertar desse cativeiro. A passagem que está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14, verso 15, ela nos ilumina, dizendo algumas coisas bem importantes para a gente pensar. Diz o seguinte: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão ou sujeitos à escravidão. Então, querido, Jesus, ele, ao morrer e ressuscitar, ele venceu a morte e quebrou o poder que ela exercia sobre nós. Isso não significa que o sentimento de medo, de desesperança, ia sumir, ia desaparecer magicamente, mas sim que o fundamento desse medo ele foi destruído para que em Cristo tudo isso pudesse ser aniquilado. A morte já não é o fim, nem uma separação eterna de Deus, mas uma passagem para a vida eterna na presença dele. Ter apreensão ou tristeza diante da morte é ser humano, é natural. Infelizmente, o problema surge quando esse medo nos paralisa, quando nos impede de viver plenamente ou nos faz duvidar das promessas de Deus sobre a eternidade. Por isso, reflita: como você lida com o pensamento da morte? Seu medo te controla ou a tua fé em Cristo Jesus te sustenta? A vitória de Cristo sobre a morte é uma realidade viva em seu coração? Ou a ideia de que Cristo ressuscitou, de que Cristo venceu a morte, não é suficiente para você lidar com a realidade da morte? É importante você pensar a respeito disso, queridos. A vitória de Cristo sobre a morte é uma realidade viva em seu coração? Não se culpe por às vezes sentir medo, mas não se entregue ao medo, não se entregue a ele, não seja escravo do medo. Ancore a sua esperança na ressurreição de Cristo e na promessa da vida eterna. Ele venceu a morte para que pudéssemos viver sem sermos escravos do medo. Confie, queridos, em Cristo Jesus. A fé não é a ausência de medo. Entenda isso, a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar em Deus apesar do medo. Que a esperança da eternidade em Cristo Jesus seja muito mais forte do que a ideia, do que a apreensão do medo. Eu conheci, queridos, algumas pessoas que tinham um terror da morte. Conversei com algumas pessoas assim que evitavam pensar na morte, porque ficavam logo ansiosas, ficavam logo temerosas e não gostavam de falar sobre esse assunto. Muitas pessoas. Então talvez você seja esse tipo de pessoa que busca pensar pouco sobre essa realidade, sobre a morte, porque é escravizado ainda, porque é atormentado pela essa ideia da morte. Então eu quero fazer com que você pense a respeito desse assunto à luz do que já foi feito na cruz do Calvário. Jesus ele já ressuscitou, queridos. Ele já venceu a morte. E como eu disse, isso não quer dizer que o sentimento de medo sai do nosso coração. Mas você tem que se apegar àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você tem que se apegar ao fato de ele ter vencido a morte. O fato da morte não ter poder sobre a nossa vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Agora sim, eu fora de Cristo, eu sem Cristo, eu sem a misericórdia de Cristo, sim, infelizmente, eu devo ter medo da morte. Porque sem Cristo Jesus, fora de Cristo, sem a misericórdia, sem a graça de Cristo,
Realmente o que vai restar é temor, o que vai restar é o tormento eterno, o que vai restar é o próprio inferno. Então isso sem dúvida deve gerar temor. Por isso, querido, se apegue a Cristo Jesus. A nossa única esperança é Jesus Cristo. A sua única esperança é Jesus Cristo. Na vida e na morte, como diz uma canção. Minha única esperança é Cristo na vida e na morte. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa reflexão. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude a olhar para a morte, a olhar para essa realidade desconhecida, para essa realidade, Deus, que às vezes traz temor, medo para o próprio ser humano. Mas que não venhamos ser escravos, Senhor Deus, desse medo, que nós não venhamos ser escravos dessa realidade, que possamos olhar para Cristo, olhar para a vitória de Cristo sobre a morte e confiar nele, e que se ele vive, também nós viveremos com ele, ó Deus. E oro também pelas pessoas que ainda não estão em Cristo, que ainda não têm uma fé sólida em Cristo, Deus, que ainda não conseguem ser sustentado por Cristo. Oro para que essas pessoas possam ser conduzidas pelo Senhor, ó Deus. Abençoe cada pessoa que tem acompanhado esse devocional, as suas famílias, Senhor Deus. Abençoe os seus projetos, abençoe, Senhor Deus, a sua caminhada. E nós desejamos, Pai, que todos possam continuar caminhando com o Senhor e ser iluminados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.